Aleluia, graça e paz, família, boa noite você que está em casa. Eu quero neste momento te convidar a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, Isaías, capítulo 44, e nessa noite nós vamos dar sequência à nossa campanha da série Eu Mais Um propósito que vale a vida. Se você ainda não adquiriu sua pulseirinha, é só você procurar o seu líder de grupo de pastoreio, ou o pastor de rede também, e adquira sua pulseirinha. O texto de Isaías 44, versículo 2, vem confirmar o tema dessa noite, qual será ministrado ao nosso coração. No sentido de que existe um plano maior para mim e para você. E diante desse plano, há uma confirmação de que nós não somos um acidente. E eu creio que você se recorda a respeito da abordagem dessa palavra, dessa série, de que nós muitas vezes buscamos muitas coisas, buscamos pessoas, buscamos realizações que possam trazer sentido à nossa vida, à nossa existência. Muitas vezes vamos buscar na religião, muitas vezes vamos buscar no esporte, vamos buscar em relacionamento, vamos buscar nos negócios, estudos, prazeres, filosofias, nas dependências, e poderíamos aqui enumerar ainda diversas formas que muitas vezes como ser humano nós buscamos o sentido da vida. Mas nós entendemos e está comprovado, que nada disso que eu acabei de citar aqui faz sentido para a nossa vida, traz o verdadeiro sentido na nossa vida. Pode até adormecer, pode até amenizar, melhor dizendo, alguns sintomas, algumas coisas da nossa vida, mas verdadeiramente não traz nenhum sentido. Por quê? Porque o propósito da nossa vida, ele é maior do que a nossa própria realização pessoal, ou seja, a autorrealização. Poderíamos realizar muitas coisas por nós mesmos, pelas nossas vontades, as nossas ambições, mas se não estiver no coração de Deus, se não estiver no projeto de Deus para nós, não fará nenhum sentido nessa terra. E você já entendeu o porquê que você vive, o motivo da sua vida? Você já entendeu que a sua existência não é por acaso, você não nasceu por acaso, porque nós reconhecemos que tudo começa com Deus. Então aquele que nos criou nos conhece, então precisamos ir e perguntar até a Ele ao nosso respeito. E isso vem com o relacionamento. E nessa noite nós vamos ser ministrados e conduzidos a esse lugar de entendermos que existe algo, um plano maior para mim e para você, e de que nós não somos um acidente. Então o texto do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo a quem escolhi. Olha essa palavra, o Senhor o fez. Assim diz o Senhor, que o fez, que o formou no ventre. Ou seja, não é qualquer pessoa que está falando ao nosso respeito. Não é qualquer pessoa que está falando para nós. É o grande eu sou. É o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Ele nos fez, e a palavra continua dizendo, Ele irá nos ajudar. Por quê? Ele sabe quais são as áreas que nós precisamos de ajuda. Meu querido, dentro de um relacionamento, nós sabemos muito bem que chega um determinado momento em que só pelo olhar nós já conseguimos identificar o que o nosso cônjuge ou o que o nosso amigo, o nosso irmão está sentindo. Seja um olhar cabisbaixo, seja uma reação, nós já conseguimos identificar. Isso é resultado de um relacionamento, de uma proximidade. E visualizar, fazer essa leitura, nós também entendemos que pode partir de nós uma resposta a essa necessidade. E olha o que Deus está falando: eu te criei, eu te formei no ventre, eu te fiz e eu vou te ajudar. Porque eu sei tudo ao seu respeito. E Ele continua dizendo: não tenha medo, foi eu que te escolhi.
Ou seja, tudo parte do Senhor, tudo vem do Senhor. Tudo aquilo que vivenciamos, a nossa existência, quem nós somos, quem deixamos de ser, a transformação que passamos, a mudança que vivenciamos, tudo é processo de Deus sobre a nossa vida. E por que disso? Porque o Salmo 138, versículo 8, confirma: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Precisamos conhecer a Deus para entender os propósitos que Ele tem para nós. Precisamos. Guarde isso no seu coração. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos nos posicionar diante dos propósitos que Ele tem para nós. Por mais que sejam desafiadores, por mais que sejam difíceis, por mais que nos tire desse lugar de comodismo ou de normalidade, quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos o tempo certo de nos posicionar e de assumir o lugar que Ele tem para nós. Só que não para por aí, porque dizer que eu e você não somos um acidente, é necessário falar o porquê disso. E Albert Einstein vai dizer: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós não somos um quebra-cabeça ou um brinquedo. Deus não joga com a sorte. Na linguagem bíblica e divina, não existe a palavra sorte, existe propósito. Existe propósito. E é nesse lugar que nós estamos. É servindo, prosseguir em conhecer um Deus de propósito. E conhecer o nosso propósito nele. Porque se nós conhecemos o nosso propósito nele, nós paramos de perder tempo. E nós começamos a viver o verdadeiro sentido da nossa vida nele. E começamos a entender que vale a pena por ele. É simples isso. O seu nascimento não foi um erro. A sua existência não é um erro. A sua vida não é obra do acaso. Muitas vezes, eu e você poderíamos até ter nascido sem ser planejado pelos nossos pais. Mas entenda uma coisa, independente de termos sido planejado ou não planejado, nós estávamos no plano de Deus, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Eu não planejei, mas foi da vontade de Deus que fosse concebido, que nascesse. Ponto final. E isso precisa fazer sentido para mim e para você, para que nós venhamos romper, muitas vezes, com os traumas que nós trazemos desde a gestação, desde a concepção. De muitas vezes ouvimos: você não foi sonhado, você não foi planejado, você foi um acidente. Mas quando nós entendemos que, independente de ser planejado ou não na terra, já existia um plano perfeito no céu e nós fazíamos parte desse plano. E somos resposta nessa terra disso. Somos resposta de Deus. Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Não ficou. Deus não ficou surpreso com o resultado no teste de gravidez. Deus não ficou surpreso até mesmo com o sexo, se fosse menino, se era menina. Porque Ele já te conhecia, Ele já te esperava. Você já havia sido gerado no céu. Então entenda e assuma esse lugar que é seu por herança na terra, já que você tem essa herança eterna. Tenha clareza disso. Antes de ser concebido pelos seus pais, você já havia sido concebido na mente do próprio Deus. Ele já pensava tudo ao nosso respeito. Eu fico lembrando daquela música que foi um sucesso no Chá Revelação. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Um sucesso nos aniversários de 15 anos. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe um toque de amor. É uma verdade essa canção. Ela é tão doce, não é verdade? Ela é tão doce porque mostra o cuidado e a doçura de Deus na nossa criação. Por quê? Vamos lembrar, só rapidamente, domingo passado foi o texto de Colossenses 1,16. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Você foi feito por Deus e para Deus. Ele nos gerou, nascemos, estamos aqui nessa terra. Então, meu querido, vamos responder ao Senhor com essa vida que Ele nos deu, glorificando e exaltando o nome dEle.
E é por isso que não tem como viver longe de Deus. Não tem como. Nós podemos tentar, são tentativas, viver longe de Deus, mas não tem como vivermos longe de Deus. Muitas vezes vamos viver para nós mesmos, muitas vezes vamos viver para os outros, mas entenda uma coisa: se insistirmos em viver dessa forma, para nós mesmos e para os outros, entenda, nós nunca iremos viver plenamente a felicidade e a realização. Porque a felicidade e a realização é só em Deus. É a partir do momento que eu acesso isso em Deus que eu compartilho com os outros. Eu não dou aquilo que eu não tenho. E se hoje você tem dado aquilo que você não tem, é um chamado de Deus para você se reabastecer nele, para compartilhar daquilo que Ele tem liberado na tua vida para aqueles que precisam receber. Para você parar de sobreviver e começar a viver e a existir nesse propósito de Deus para a tua vida. Eu entendo nessa palavra que Deus nos planejou com muito cuidado, com muito carinho. Ele pensou em tudo. Ele pensou na cor da nossa pele, Ele pensou na cor do nosso cabelo, o tipo de cabelo, a estrutura do nosso cabelo. E ainda acontece de muitas vezes a gente ainda tentar dar uma ajudadinha. Mas Ele pensou em cada um desses detalhes, as habilidades naturais, o talento, o dom. Ele pensou na altura daquele que é o tamanho compacto, daquele que cai um pouquinho mais de barro na forma, não é assim? Aquele que cai um pouquinho mais de barro nas laterais. Deus pensou em tudo, tudo. Ele decidiu o dia do seu nascimento. Eu sei que existem muitos partos planejados, data marcada. Mas, meu querido, até esse dia, esse horário, Deus que planejou. Exatamente cada detalhe. E se Ele sabia o dia do seu nascimento, Ele também sabe o dia da nossa partida. Ele sabe o dia da nossa partida. Ele sabe o dia que a gente vai voltar para casa. Ele sabe muito bem disso. Salmo 139, versículos 15 e 16, vai dizer: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha a profundeza dessa palavra, olha a revelação dessa palavra. E nós ainda insistimos em duvidar da nossa vida e da nossa existência nessa terra. Nós ainda insistimos em achar que nós estamos aqui apenas por estar. Não. Existe um poder revelado sobre nós desde a nossa concepção. Fomos formados no esconderijo, entretecido. Os olhos do Senhor nos viram, nos encontrou, ainda como um embrião. Pense sobre isso nessa noite, porque isso nos faz entender que nada na nossa vida é casual. Nada é casual. Existe um planejamento divino para ela. Você é projeto de Deus, você é sonho de Deus. Você é sonho de Deus. Existe um médico, um pesquisador em genética humana, de uma universidade na Nova Zelândia, que ele diz: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Pare para pensar comigo. O que esse pesquisador chama de teoria, nós chamamos de revelação. De revelação de Deus. Por quê? Isaías 45:18 nos diz assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. Ele é Deus. Ele é Deus que moldou a terra. Que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, e não há nenhum outro.
Enfim, a criação, ela existe para a glória de Deus e para abençoar as nossas vidas. E foi para o seu benefício que Deus criou tudo isso. Aí você pode dizer, mas você está falando que a criação foi criada para que nós pudéssemos vivenciar e entender que é para a glória de Deus? Sim. Somos partes dessa criação, mas você já entendeu que quando aceitamos a Cristo, quando reconhecemos o sacrifício vivo dele na cruz do Calvário, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos e filhas. E a usufruir de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E tudo aquilo que Ele tem para nós é benefício. É benefício. Entenda, só seríamos um acidente se Deus não existisse. Então, se Deus existe, eu creio nisso e eu sei que você também crê. Se Deus existe, nós não somos um acidente. Ele existe. E mais que isso, Ele te criou, Ele me criou para nos amar. Para nos amar. E para que eu e você pudéssemos conhecer a eternidade. A eternidade que há nele. Mas você pode dizer, você pode estar pensando aí no seu lugar, mas meus pais não desejaram o meu nascimento. A minha mãe já me contou sobre isso. O meu pai já me falou a respeito disso. Ou tão pouco eu não conheço o meu pai. Ou tão pouco eu não tive convivência com a minha mãe. Fui rejeitado. Eu fui abusada, eu fui desprezado, eu fui maltratado. Eu sei, essa é uma notícia ruim. Essa é uma experiência ruim. Eu sei disso. Mas entenda, não é a última notícia, não é a conclusão da sua história, porque existe uma palavra revelada que traz vida a nós, e que traz um novo tempo na nossa história, um recontar na nossa história, um recomeçar na nossa jornada e no nosso trajeto de vida. Rick Warren vai dizer, pode haver uma gravidez não planejada, mas não existem nascimentos não planejados por Deus. Quando você entende, quando nós entendemos isso, sabe qual que tinha que ser a nossa reação? Correr na maior velocidade, na maior intensidade e desejo para os braços do Senhor. Esse tinha que ser o desejo do nosso coração. Por entender que podemos passar por inúmeras situações terrenas, diante do que eu já descrevi aqui. Mas é sempre Deus. É sempre Deus que será o ponto inicial da nossa jornada. E será o finalizador dela também. E é nele que nós vamos recorrer. É para Ele que nós iremos correr. Pode até haver pais ilegítimos, mas não existem crianças ilegítimas. Não existe nascimento ilegítimos. Muitos filhos nos dias de hoje não foram planejados pelos seus pais, mas não são um imprevisto para Deus. Não são. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e também o pecado do mundo. Você acha mesmo que Deus não iria observar tudo isso? Você acha mesmo que nós seríamos uma justificativa? Não. Nós não somos justificativa, nós somos um propósito. Se até hoje você está sendo justificativa de alguém, mude a sua postura, se posicione, porque você é propósito. Você é propósito. Deus não comete erros. Não comete erros. E nada o pega de surpresa. Nada. É por isso que nessa noite Deus está sarando o nosso coração e a nossa mente diante dessa palavra. A questão é que talvez você tenha feito escolhas erradas. Nós tenhamos feito escolhas erradas. E por isso algumas coisas deram errado na nossa vida. Porque a questão também é, você pode estar dizendo, ok, então eu entendi, eu não sou um erro, eu não sou fruto do acaso, tudo começa em Deus, termina em Deus. Eu entendi que eu não sou um acidente, porque se eu nasci, Ele que autorizou,
Ele que planejou isso. Mas então, por que é que as coisas dão errado na minha vida? Meu querido e minha amada, Deus não é um pai irresponsável. E nós sabemos que responsabilidade é o que gera maturidade. Se eu e você não caminhamos no campo da responsabilidade, nós sempre vamos ser filhos imaturos. E sabemos que quanto mais imaturos, mais longe do propósito nós estamos. Mais longe do cumprimento da promessa nós estamos, porque Deus não vai nos dar nada que nós não tenhamos capacidade de gerar e de fazer nascer. Porque se nós não tivermos esse lugar de capacidade, pode acontecer o quê? Uma morte prematura. E sabe qual é a nossa tendência como ser humano? Culpar a Deus pela morte prematura. Eu estou te dizendo isso porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Todo pecado tem uma consequência. Deus nos perdoa do pecado. Ele vai nos perdoar, porque a misericórdia dele, ela é imensurável, assim como o amor. A misericórdia do Senhor vem sobre nós. A misericórdia do Senhor repousa sobre nós. Mas existe a consequência. Existe o perdão que expressa o amor. Mas existe esse amor que nos fortalece para conseguir vivenciar a consequência. E por que disso? O porquê da consequência? Porque nós precisamos entender que quanto mais estivermos no caminho da obediência, mais conheceremos o coração do Pai, mais vivenciaremos a vontade do Pai, e menos consequências vivenciaremos diante dos erros e do pecado, porque o pecado é o quê? É o fruto da desobediência. É um somatório, é uma conta simples. Eu não estou te falando de uma equação de segundo grau. Eu não estou te falando para calcular o pi, eu não estou falando a respeito disso, eu estou falando que 1 mais 1 é igual a 2. Então, muitas vezes nós vamos vivenciar situações que deram erradas na nossa vida pela nossa própria escolha, que trazem consequências, escolhas que trazem consequências. Só que entenda, por mais que estejamos passando pelas consequências, Deus vai estar conosco. Ele vai estar conosco, porque Ele é o maior interessado de passarmos por isso e recomeçarmos. Ele é o maior interessado em mudarmos a nossa conduta, em mudarmos a nossa vida. Por isso que sempre é tempo de rever e reconstruir. É tempo de nos voltarmos para Deus e para os propósitos dEle na nossa vida. E 5 verdades que nos provam que nós não somos um acidente, é que Deus, Ele revela o amor dEle por mim e por você. Efésios 5:2 vai dizer: Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Você sabe de cor que Deus entregou o seu único filho por amor a nós. Não foi uma entrega de parte, não foi um desmembramento de partes essa entrega, foi um todo nessa entrega. Então eu creio que essa palavra é um despertar para mim e para você. Cessou o tempo de nos entregarmos a Deus por partes e chegou o momento de nos rendermos a Ele por inteiro. Por inteiro. O Filho veio até a cruz porque nos ama. E porque nós fomos alvos do amor de Deus. E porque a cruz revela o coração do Pai, que moveu o céu para nos salvar, como filhos perdidos. Como filhos perdidos para dar sentido à nossa vida. E é um amor tão forte, mas tão forte, que Paulo afirma em Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, podem nos separar, é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Entenda, existe um mas aqui. Se existe um mais, existe o versículo anterior.
Deus está dizendo, vai haver perseguições, vão haver dias difíceis, vão haver questionamentos, vão haver tempestades. Vai ter momento que você vai achar que o barco está afundando e você está indo junto. Vai ter momento que você vai ter que se jogar do barco, porque Deus mandou você fazer uma coisa, você não fez, você fugiu, e o barco está indo a pique, você precisa agora se jogar. Vai ter momentos que isso vai acontecer, mas entenda uma coisa, existe um amor que nos atrai para Deus. Existe um fio condutor que, apesar de tudo isso, Ele continua sendo nosso Deus. Apesar de tudo isso, a adoração não para, a oração não para, a palavra não para, a pregação não para, a intimidade não para, o devocional não para, porque existe um amor que é maior do que tudo que nós possamos passar nessa vida terrena. E esse amor está em Cristo Jesus. É dele, é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é maior. Demônio não é maior, perseguição não é maior, morte não é maior, o amor é maior, porque o amor venceu a morte. O amor venceu a morte. E é esse amor, é esse batismo de amor que o Espírito Santo quer derramar sobre a tua vida nessa noite, para você entender que não é o lugar, não é o lugar, igreja. Hoje eu estava almoçando, eu estava conversando com o pastor Felipe e de repente eu avistei da minha varanda, dos fundos da casa, eu avistei os montes e de repente, e eu fiquei pensando naquilo, pensando, e aí de repente eu tinha terminado de almoçar, eu levantei, abri a porta é de vidro, mas eu abri a porta e eu falei, não, deixa eu olhar melhor isso, porque ela é espelhada. E aí eu abri a porta, quando eu vi, no fundo assim, ó, bem longe, aqueles montes, verdinhos, 3 ipês amarelo, florido. Creio que alguns aqui tiraram foto do ipê ali do João Pinheiro, né? Estava lindíssimo, não é verdade? Quando eu fui ver, caiu as flores. Falei, gente, parece que ficou 2 dias florido. Mas voltando, e aí, em um dos montes, tinham 13 ipês espaçados, floridos. Eu estou falando porque eu consegui visualizar o pontinho amarelo. E aí, passava-se 2 montes, tinha um ipê amarelo. Ou seja, ao total, 4 ipês amarelos. Aí eu falei com o pastor assim, vem cá, vê se eu estou boiando aqui. Eu falei, pena que eu não tenho um celular tão bom que dá vontade de tirar uma foto, gente. Eu falei assim, são ipês, não são? Aí, são. Aí eu parei para falar com ele, que eu falei assim, amor, você acredita que ontem sábado, passei lá na Praça João Pinheiro, o ipê de lá já estava só no galho, só no galinho. E essa árvore está na praça, onde todo mundo passa, tira foto, vê. Aí eu virei para ele e falei assim, você está vendo aqueles 3 lá no monte, o outro lá no outro? Tem alguém ali? Aí ele, não. Aquelas conversas, né, de pastor, que nós tenta tirar a mensagem em tudo, sabe? Eu sei disso. E eu falei assim, você está vendo isso? Aí ele, falei, olha bem, é extraordinário como é a criação de Deus. Tem hora que a gente se sente um ipê na Praça João Pinheiro. Conhecido, reconhecido, que todo mundo quer tirar foto. Só que deixa eu te falar uma coisa. As flores caíram. Qual é o ipê que continua florido? É aquele lá, ó, que ninguém está vendo, que ninguém está parando para tirar foto, mas que o Criador está contemplando. E ele também está contemplando o Criador. Eu falei, amor, esse é o mistério da vida. Falei, às vezes a gente está como esse pinheiro, como esse ipê. Como esse ipê. A gente pensa, mas onde eu estou, Senhor? Olha aqui, Senhor, é só verde. É só verde, ó, não tem nem relacionamento aqui, ó.
pessoa não vem, não fala comigo. Deus está falando, mas você está em mim. Você deixou de florir? Você não deixou de florir. O exposto, porque a gente pesquisou, né, querido? O IP, né, o amarelo, o branco, o roxo, são o tempo, junho, julho, agosto, setembro, o tempo seco. E eu falei, Deus, esse IP está na praça. Se a gente fosse falar de secura, a gente ia falar de secura daqui. A gente não ia falar de um monte. Mas eu entendo que independente do tempo, e olha que ele fica 30 dias florido no máximo, eu falei, Deus, independente do tempo, a circunstância humana é uma, mas aquilo que é divino transcende, supera. Então eu preciso te falar desse amor. Você pode estar como esses IPs lá, ó, bem distante, sem ninguém te ver, sem ninguém te procurar, mas você está nele. Você está enraizado nele. E você está florindo para ele. E é por ele. Esse é o propósito. O IP não deixa de ser IP se está na Praça João Pinheiro ou se está em cima de um monte. Ele continua sendo IP. Ele continua florindo. E tudo isso é para a glória de Deus. Você consegue compreender o amor de Deus sobre a tua vida nessa noite? Eu não estou falando para você sair daqui virando para o seu irmão e falar, você é um IP amarelo na minha vida. Não. Se você é casado, você já joga o charme aí e fala para sua esposa. Lembra a cor que ela gosta e fala da cor do IP. Mas Deus, Ele nos ama. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Porque nós estamos nele. Mas eu vou aproveitar. Seja um IP amarelo, em nome de Jesus. Bom que a gente já lembra do setembro amarelo também, né? Mas você não é um acidente. Porque através de Jesus, Deus nos perdoa. É Ele que perdoou todos os nossos pecados. O perdão de Deus determinou a vitória. A vitória sobre o nosso passado, sobre os nossos erros. Então precisamos acessar esse perdão. Nós não estamos, nunca vamos estar num lugar tão distante que a mão de Deus não possa nos alcançar. A palavra diz, eu posso estar no mais alto lugar ou no mais profundo. A mão do Senhor vai estar. Você pode tentar correr, você pode acelerar o quanto você quiser, mas a mão do Senhor vai nos encontrar. Vai nos encontrar. Sabe por quê? Quem é pai e mãe aqui, talvez já experimentou do filho sem querer soltar da mão, sair correndo e você desesperar. De repente você fincou no pé e foi atrás da criança e você juntou nela para trazer de volta. É assim que Deus faz conosco. Tem momentos que a gente vai arriscar. A gente vai soltar da mão do Senhor, mas Deus fala, não vai não. Ele volta, Ele nos cata de novo e traz para perto. E nós sabemos o quanto é bom quando Deus nos traz para perto de novo. O quanto é bom. Mas eu também entendo que Deus nos revela essa verdade sobre a nossa existência, para que nós venhamos entender que através de Jesus, Deus cura as nossas feridas. Salmo 103, versículo 3, parte B, Ele cura todas as suas doenças, feridas emocionais, relacionais, feridas físicas. Ao curar as feridas, o texto continua a falar no versículo 4 e 5, versículos. Ele nos renova, Ele resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Olhe isso. Deus não apenas te livra de uma morte eterna, mas também te livra de uma vida sem propósito e sem sentido. Ele nos livra. Somente um Deus que se importa conosco é que cuida dos detalhes. Se Ele não se importasse, Ele não cuidaria dos detalhes. Mas Ele se importa. Ele se preocupa com todas as questões que afligem o nosso coração, que afligem o nosso corpo, que afligem a nossa alma e o nosso espírito.
Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus conosco. Emanuel. Deus não está longe no céu, cuidando das coisas maiores, ao ponto de esquecer daquilo que aflige a vida dos seus filhos. Não. Deus está atento a mim e a você. Sabe por quê? O maior interesse dele é resgatar a nossa vida. Resgatar a nossa vida. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição. A palavra redimir, significado forte. Na Grécia, essa palavra era utilizada para se referir ao ato de pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou o seu povo e redimiu o seu povo. Isso prova que Deus não se esqueceu de mim e de você. Ele não se esquece, Ele não precisa colocar um lembrete no celular de afazeres da segunda-feira, porque Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. Ele não se esqueceu. Ele nos resgata de uma vida sem propósito e nos leva para um lugar onde todo esse propósito vai ser revelado diante dele. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, quem nós temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes, você sabe, nós sabemos, nós estávamos em trevas, no domínio das trevas, mas nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Você acha que você foi com as suas próprias pernas? Você acha que você conseguiria sair da escuridão com as suas próprias pernas e chegar à luz? Não, foi a mão do Senhor com esse preço de resgate, que foi lá nas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então você entendeu por que é que nós não podemos nos afastar dessa mão poderosa do Senhor? É Ele que nos mantém nesse lugar. Você é projeto especial de Deus. É por isso que Ele foi até o fim. E Ele não mede esforço por mim e por você. Nós precisamos nos lembrar que Deus tem um plano para a nossa vida. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus não está fazendo um plano para mim e para você. Não é isso. Ele já tem um plano para mim e para você. Só que a nossa vida não vai fazer sentido até que eu e você nos conectemos com esse propósito dele. Ai, por que eu não tenho sentido de vida? Ah, por que eu não entendo? Por que eu não descubro? Está desconectado com Deus. Então precisamos ir até Ele, nos conectar com Ele. Porque quando nos conectamos com Ele, não precisamos de validação humana, afirmação humana, aprovação humana. Porque nós entendemos aquilo que o Pai fala conosco e nós damos ouvidos à sua voz. Nós damos ouvidos à sua voz. Mas Efésios também 3, do versículo 11 ao 13 vai dizer: de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem, ouçam isso, que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Deus tem um plano eterno e nunca, a palavra está trazendo isso, nunca devemos nos desanimar devido às tribulações da vida, porque existe um plano eterno. Se o mal, se a dificuldade, se a crise disser que você é um acidente, diga o que está escrito. Eu sou escolhido por Deus, eu sou filho, eu sou lavado, eu fui comprado com preço de sangue, eu fui remido, eu sou justificado, eu sou abençoado, eu sou herdeiro. Meu Deus do céu, existe riqueza maior do que isso? Existe verdade mais libertadora do que essa? Fomos criados para viver a plenitude em Deus, a satisfação em Deus.
viver uma vida frutífera e acessarmos a vida eterna. O mundo, o diabo, a carne vão trabalhar contra nós. Vão trabalhar contra o projeto de vida. Mas eu e você não podemos permitir que isso aconteça. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. E se Ele revelou, precisamos focar em direção a isso. Nem todos vão entender, meu querido. Nem todos vão entender. Mas significa que você e Deus é que precisa entender. Ninguém te ama como Deus te ama. Ninguém fez o que Ele fez por você. Ninguém fez o que Ele fez por nós. Ele deseja pessoalmente nos levar por esse bom caminho. Como Jeremias 31:9. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho pleno, onde não tropeçarão. Quando nós somos conduzidos pelo Senhor, meu querido, nós vivenciamos a palavra do profeta Isaías, que Ele nos dá asa como de águia, que Ele nos dá pés como os da corça. Aí nós entendemos o porquê não iremos tropeçar, porque a nossa vida, a nossa dependência está nele. E hoje eu te faço uma pergunta: você aceita o convite de Deus para conduzir você para o lugar de abundância e de paz? Você está disponível para isso? Você está disposto a isso, a essa experiência? Algo me chamou a atenção da vez que eu li o livro do Bill Johnson, Propósito, que uma frase que eu tirei do prefácio do livro, que foi: faça a sua vida valer a pena, tanto agora quanto na eternidade. Faça a sua vida valer a pena, tanto agora quanto na eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aqui, seus olhos estejam completamente voltados para a eternidade, que a sua fala, eu vou dizer melhor, tá? Vou construir melhor essa fala. Talvez os seus olhos estejam tão fixos na eternidade, que você tem pedido a Deus para reduzir a sua existência, porque você não aguenta mais a vida terrena. Mas Deus quer mudar o seu pensamento. Ele quer que você viva essa vida com o sentimento de que vale a pena vivê-la em Deus. Que vale a pena você viver essa vida em Deus, para que você também usufrua na eternidade. É um sozo, é cura, libertação e salvação, ainda na vida terrena. É o que Deus tem para mim e para você. Como eu te disse, anteriormente eu te disse, talvez temos vivido o resultado diante de escolhas erradas. Por isso algumas coisas nos tiraram do trilho. Mas sempre é momento de voltar. Voltar, rever e reconstruir. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de quebrantamento. Falamos de avivamento, mas avivamento só acontece com arrependimento. Avivamento só acontece com quebrantamento. Porque o arrependimento e o quebrantamento é nada de nós, mas tudo dele em nós. Isso que é avivamento. Sem Deus em sua vida, ela não faz nenhum sentido. E eu quero fazer as palavras da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, um presente a você nessa noite. Receba essa palavra como um presente. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Temos muitos pensamentos, temos muitos sonhos, temos planos, temos objetivos, temos ambições. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Isaías 46, versículos 3 e 4. Vocês, a quem tenho sustentado, olhe isso. Receba também como um afago agora e um abraço na sua alma. Vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que o sustentará, o susterá.
Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Tem como duvidar? Tem como ter medo? Não tem. Porque Ele é aquele que tem nos sustentado. Desde mesmo antes. Tendo sido nós gerarmos nem forma, Ele tem nos sustentado. E qual será a partir de hoje o propósito da sua vida? Qual será? Há um Deus que o fez. O nosso Deus que o fez. E existe uma razão. Existe uma razão. Existe um profundo significado. E eu quero, diante da versão da Bíblia, a Mensagem, parafrasear o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos. Da seguinte forma: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Se você quer compreender a Deus, comece a conhecê-lo. Conheça por quem Ele é. Se deleite, descanse naquilo que Ele faz. Essa é a palavra de Deus no nosso coração e eu quero te convidar a se colocar de pé para orarmos ao Senhor.